Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre oncologia, alimentação, saúde e como é que colocamos tudo isto na prática. Vamos falar sobre o programa A Saúde Alimenta-se e se calhar começo por direcionar aqui a minha pergunta ao Diogo. Como é que surgiu este programa? De onde é que veio esta ideia? A ideia não é minha, portanto não é peregrina da minha pessoa. Na verdade também convidaram-me para entrar neste projeto porque sou oncologista na CUF. E a oncologia não é só dar o medicamento certo para a pessoa certa. Nós também temos que perceber de nutrição e a nutrição é tão mais importante. E portanto também por aí quiseram que eu de alguma forma tivesse algum envolvimento e outros colegas. E também pelo meu projeto de doutoramento de investigação, porque de alguma forma nós estamos a tentar perceber de que forma é que a alimentação e outros fatores podem concorrer para a composição da flora intestinal, que se chama microbiota ou microbioma, neste caso em mulheres com cancro da mama, e de que forma é que podemos modular esta flora a nosso favor para talvez conseguirmos diminuir a incidência desta doença e de outras e quem sabe até ajudar nos próprios tratamentos. Portanto, no meu caso foi mais por ser oncologista e por estar ligado aqui a esta área da nutrição e da flora intestinal que é tão relevante. É uma área que, pelo menos aqui no podcast, falamos sempre muito, que tem um impacto enorme e que começamos a perceber, lá está, que não tem só a ver com saúde intestinal e digestão, depois acaba por ser muito mais abrangente. É, porque tem efeitos não só a nível intestinal, que é fácil de perceber, mas tem efeitos fora do intestino. Chamamos o segundo cérebro, mas eu às vezes, não sei se não é muitas vezes o nosso primeiro cérebro, porque tem uma relevância tão grande e tão atual. E há bocado em Alfa até estávamos a falar de alguns dados muito interessantes. Aquilo que, por exemplo, nos distingue de um chimpanzé não é 1% apenas do DNA. Foi na evolução a diversidade e o tipo de alimentação que nós passámos a ter, o tamanho do intestino e a composição da flora. Portanto, há aqui dados muito importantes e temos que olhar com muita atenção realmente para a saúde dos nossos intestinos. É super interessante mesmo, porque é quase como se fosse um centro de controle, o intestino, não é? Que modula uma série de outros processos no nosso... É a nossa porta de entrada também com o mundo exterior, não é? E, portanto, eu acho que temos que cada vez mais olhar para os nossos intestinos e acho que a medicina convencional e a nutrição em todas as áreas não é só tratar aquela patologia que está naquela pessoa, é aquela pessoa que tem aquela patologia, não é? Neste caso, que tem cancro. O que é há ali de diferente para além das questões genéticas? E, portanto, eu acabei por entrar neste projeto e muito agrado, e está aqui o resultado à vista. Para quem nos vê no Facebook, no YouTube. Por ser oncologista e por estar ligado a esta parte do microbioma. Exatamente. E Susana, como é que foi o seu envolvimento neste projeto? Então, a Saúde Alimenta-se, de facto, teve origem em 2021 e foi uma continuidade já de uma parceria existente entre a CUF e o Pingo Doce, em que uniram, de facto, o seu conhecimento, as suas valências, a sua experiência, e o objetivo número 1 era fomentar, de facto, a literacia alimentar. E muito à custa de uma divulgação de dicas, de conselhos, de como utilizarmos de facto os alimentos, sobretudo os frescos, não é? Tirar de facto o máximo de partido dos nutrientes que eles nos fornecem e respeitando muito também aqui a sazonalidade, portanto ajudar de facto as pessoas a reconhecer a mais-valia destes alimentos, dos seus nutrientes e saber de facto integrá-los na sua alimentação diária, que se pretende que seja o mais variada possível, mas também equilibrada. No entanto,
A parceria entre a CUF e o Pingo Doce já tinha acontecido em 2019 com o lançamento do projeto Menos Sal Portugal, em que aí o objetivo foi ajudar as famílias portuguesas a ter um consumo mais responsável, não é? Mais adequado ao consumo de sal. E de facto o sal é também um fator de risco, não é? Para o cancro, nomeadamente para o cancro gástrico e pronto, e foi com algum sucesso que nós identificámos que esse projeto conseguiu mudar de facto o consumo de sal de muitas famílias, não é? Que foi um aspecto extremamente importante. Sim, é muito importante e percebemos que quando vamos analisar de onde é que vem este sal, na maior parte das vezes percebemos que vem de produtos processados, embalados de certa forma, não é? Que não tem a ver necessariamente. Falamos muito daquelas estratégias de usar ervas aromáticas e especiarias e às vezes não era por aí, não é? A nossa prioridade tinha que ser mesmo mudar para as pessoas comerem mais. No bom sentido, temos de tornar as famílias mais insonsas. Sim, porque há o sal de adição, obviamente, como tempero, mas nós depois também sabemos que todos os alimentos que são em salmoura têm aqui também um aspecto negativo, não é? Porque de facto é um risco para o cancro, sem dúvida alguma. Completamente. Diogo, e nós temos visto também, de acordo com a agência Lusa, os casos de cancro em pessoas abaixo dos 50 anos têm aumentado quase 80% nos últimos anos. Porquê é que isto está a acontecer? Pronto, isso são dados referentes a um estudo publicado há pouco tempo e que compara realmente dados de 2019 com dados anteriores de 1990 e foram verificar quais eram as tendências, não só no aumento do número de novos casos, mas também da mortalidade. E realmente é impressionante pensar em mais de 80% e a mortalidade também em valores de 30% a mais. E os autores, e isto foi um estudo mundial para ter uma noção, portanto um estudo promovido pela China, curiosamente, depois com os Estados Unidos, com a Suécia, o Reino Unido, que envolveu mais de 200 países, e os autores de alguma forma discutiram quais são as possíveis causas para nós estarmos a ver este cancro em pessoas mais jovens. Cancro da mama, por exemplo. O cancro coloretal, o cancro dos intestinos, o cancro gástrico e o cancro do pulmão. E vai muito ao encontro do que já falámos aqui. Tem a ver não só com o tipo de alimentação, com as carnes vermelhas, com as carnes processadas, dietas pobres em fruta e vegetais, o sedentarismo. Portanto, nós temos que ser pessoas muito mais ativas. O excesso de peso, a obesidade, o aumento do açúcar, a hiperglicemia também é outro fator muito relevante. E depois fatores mais fáceis de perceber ainda, como o tabaco, o álcool e a exposição, por exemplo, a causas ambientais, a poluição no ar. E falam lá também, por acaso, e achei piada que falassem isso, mais uma vez do microbioma. Portanto, eles falam também do microbioma, que acaba por ser também um reflexo, provavelmente, de todos estes fatores que concorrem para esta composição da flora. Portanto, eu acho que acaba por ser aqui uma multiplicidade de fatores e tanto é que em Portugal, por exemplo, para o cancro da mama, a questão do rastreio da mulher com cancro da mama em Portugal, que tendencialmente temos que começar a fazer mais cedo. E para o cancro do cólon também se fala, que é do intestino, mais cedo, porque a verdade é que estamos a ver na prática clínica pessoas mais jovens com cancro e às vezes sem uma história genética associada. Nós sabemos que o cancro é genético em 5 a 10% dos casos. Tudo o resto dizemos bad luck, não é? Má sorte, mas que esta má sorte também deriva destes fatores todos e muitos deles que nós podemos controlar, não é? E portanto temos que apostar muito na prevenção. Sim, e também é importante pensarmos que de 1990 para agora, será que mudámos assim tanto os hábitos alimentares? Será que a dieta em Portugal mudou assim tanto? Não é? Porque uma das coisas que vem aqui de facto no livro é que 1/3 dos casos de cancro poderiam ter sido evitados por comportamentos, não é? Susana, isto é uma realidade? O que é? Quer dizer, também se fala podiam ter sido evitados se tivéssemos aqui uma alimentação de base saudável. Isto quer dizer o quê? É porque dos anos 90 até agora mudámos assim tanto? Lá está. É muito claro e objetivo, não é? O que é que nós de facto poderemos fazer para ter uma alimentação preventiva relativamente ao risco do cancro? A dieta mediterrânica é de facto um guia excelente e é excelente porque tem como base de facto um consumo muito variado de hortofrutícolas, de cereais mais integrais, de leguminosas, não é? De frutos secos e o consumo diário de laticínios e a preferência em porções moderadas, não é? De peixe, carne e ovos em detrimento da carne vermelha processada.
E porquê é que isto acontece? Porque, de facto, os laticínios, por exemplo, têm aqui um fator de diminuir o risco, nomeadamente de cancro coloretal, não só pela presença do cálcio, e há um aspecto também muito curioso, que é a caseína e a lactose, não é? Presentes naturalmente no leite, aumentam a biodisponibilidade do cálcio. E eu penso que isto é um dado muito importante para refletirmos que o abandono do consumo da lactose só deve acontecer de facto quando existe uma intolerância concreta, porque senão de facto nós estamos de alguma forma a dispensar o consumo de cálcio, não é? Ou não estamos realmente a tirar o máximo partido da sua absorção, quando sabemos que o cálcio é um fator de proteção para o risco de cancro, não é? Depois há outros aspectos extremamente importantes. O consumo da carne, não é? Que aqui já foi falado, e de forma muito objetiva o que nós sabemos hoje é que para sermos preventivos não deveremos ultrapassar de facto os 500 gramas de carne semanais. Portanto, isto é algo que é extremamente objetivo, claro, não é? Que é possível de nós, tendo esta informação, não é? Seguirmos, não é? Para querermos, obviamente, utilizar a alimentação preventiva. Possível, mas não tem quase nada a ver com aquilo que nós fazemos, não é? Há pessoas que comem 500 gramas por dia. Numa refeição, às vezes. Ou numa refeição. Mas isso não é dieta mediterrânea. Exato, isso era importante, por acaso queria mesmo tocar nesse ponto, não é? Porque nós não seguimos, a maior parte de nós não seguimos as recomendações da dieta mediterrânica. Estamos a afastar cada vez mais da dieta mediterrânica. E é interessante o que disse em relação ao leite, porque parece que se gerou aqui um medo global de sermos os únicos mamíferos que bebemos leite de outros animais e que isso vai ter consequências nefastas a longo prazo. E a verdade é que temos até uma evidência recente de uma meta-análise até que nos diz que não é verdade e que é um alimento super seguro e rico. Há eventualmente, curiosamente, talvez uma percentagem mínima no cancro da próstata, mas é uma coisa que ainda carece de alguma validação. Mais investigação, não é? Mas, e esta mensagem tem que ser passada, o leite é um alimento super rico e para o qual e que deve fazer parte também do nosso dia-a-dia. O leite, os laticínios, em geral, não é? Outro fator que eu acho, para além aqui do afastamento, infelizmente, da dieta mediterrânica, estamos a ter uma dieta cada vez mais ocidentalizada, embora é, se calhar, também o stress do dia-a-dia. A ansiedade, a depressão, o nosso ritmo de vida, que também se vai refletir também no nosso, não é só no nosso estado de alma, mas é mesmo na nossa saúde. Portanto, eu acho que pode ser outro fator, falta de descanso, de várias coisas que podem concorrer para esta diferença tão gritante em relação a 1990. Por outro lado, os autores também falam de um dado muito interessante, se calhar agora também notificamos mais. Portanto, sabemos mais sobre esta doença, fazemos mais exames e temos mais diagnósticos. E, portanto, se calhar este aumento da incidência também pode também acompanhar a melhoria na qualidade dos dados que vamos recolhendo. Portanto, isto também, ou seja, se calhar anteriormente eram casos mais subnotificados e agora nem tanto. Sim. Eu queria só acrescentar mais uma coisa aqui, de acordo com as recomendações objetivas da prevenção. Aqui muita controvérsia relativamente ao leite, não é? E os alimentos protetores também, que são, obviamente, os hortofrutícolas, não é? São alimentos que são a base da dieta mediterrânica e têm aqui, de facto, um fator muito protetor quanto ao risco de cancro. E também, concretizando um pouco, qual é que deve ser o consumo diário, médio, são 400 gramas. Isso, como é que nós conseguimos facilmente atingir essa quantidade? Se incluirmos diariamente 2 sopas de hortícolas e, por exemplo, 3 peças de fruta. Pronto, estou a falar, obviamente, em quantidades médias, mas não é complicado, não é? Não, Portanto, eu sou mais exigente do que isso. Eu digo sempre 2 sopas, mais legumes no prato, mais as 3 peças. Eu sou chata nisso. Mas se calhar para começar, às vezes... Não, eu digo sempre, a sopa do almoço, ainda pode dispensar, mas o resto não, é mesmo obrigatório, porque realmente é uma das coisas onde nós estamos mais abaixo e tratando tantos casos de intestino. E tenho muitas pessoas obstipadas e às vezes só com isto a pessoa deixa de ser obstipada. E é gritante. Para lá de tomar laxantes e vamos criar uma rotina de casa de banho e comer mais legumes e fruta e de repente a pessoa funciona bem. E depois ainda temos a hidratação, não é? Que é algo também muito importante. Que a hidratação deve ser
devemos sempre eleger a água como a bebida de eleição. E conto muito outras bebidas sem adição de açúcar, não é? Café, chá, mas de facto aqui os sumos de fruta também podem ter aqui uma componente não tão vantajosa, até porque facilmente aumentam o peso, que é outro, de facto, fator de risco, não é? Portanto, ser fisicamente ativo e ter aqui uma manutenção do peso são fatores também de proteção muito, muito importantes. E depois há o álcool, não é? Porque recentemente veio a evidência, não é? Sem dúvidas, de que pequenas quantidades, mesmo que pequenas quantidades de etanol, se consumido diariamente, acarreta aqui também um risco muito elevado para o cancro. Portanto, é algo que é extremamente importante, ainda mais num país em que o consumo é tão elevado, não é? Portanto, esta mensagem eu acho também é muito importante dar e de ficar de forma muito objetiva. O álcool é um fator de risco também para o aparecimento do cancro. E para terem uma ideia da importância e dos dados que existem em relação ao álcool, a IARC, a Agência Internacional de Investigação no Cancro, considera o álcool, a par do tabaco e as carnes processadas, como do tipo 1, ou seja, que já não há dúvidas na literatura de que é carcinogénico, ou seja, que aumenta o risco de cancro. Cancro da cabeça e pescoço, muito importante em Portugal, por exemplo. Cancro do esófago, cancro do estômago e o cancro da mama. Há um estudo super interessante, por exemplo, que nos diz que uma mulher que tenha hábitos regulares de consumo de álcool até vão aos 3 copos de vinho tinto por dia, versus uma que não beba só isto, 20% a mais de risco de cancro da mama. E por cada bebida adicional, mais 7%. E nem estamos a falar do tamanho do copo, do álcool. Mas é para verem que é verdade que o álcool conserva e também tem as suas vantagens, mas aqui temos que ter aqui custo-benefício, não é? Algum equilíbrio também no consumo diário do álcool, não é? Sim, deita um bocado por terra aquela ideia que se falava dos franceses e de se preservarem com o resveratrol, etc. E hoje em dia percebemos que isso de facto já não faz assim tanto sentido, não é? Que se calhar já vem... Há algumas vantagens com certeza, até por exemplo nas doenças cardiovasculares, na melhoria do nosso perfil de colesterol, por exemplo. Sim, ainda assim. Mas eu acho que temos de ter aqui algum cuidado, não é? Exatamente. Então, realmente, estas indicações acabam por ser muito controversas. Na questão do leite, sobretudo leite e derivados, numa altura em que se fala tanto em deixarmos o consumo de leite e derivados e passar para as alternativas vegetais, tem havido um boom do consumo destes produtos, né? E as pessoas afastam-se cada vez mais destes alimentos, mas percebemos que a nível oncológico há aqui fatores de proteção importantes, né? Deixar cair por terra a questão também do álcool e de que um copo de vinho tinto por dia se calhar não é assim tão bom, no caso de prevenção, e também esta questão das carnes, não é? E que estamos a falar de 500 gramas. Este consumo de 500 gramas por semana engloba peixe, marisco, moluscos, só carne. Só carne. E estamos a falar, para terem uma ideia de valores, que às vezes é importante falarmos em valores. As carnes processadas, por exemplo, aumentam o risco de cancro dos intestinos em 18%. Fiambre está incluído, certo? O fiambre... Muito importante. Não deixe ninguém comer fiambre. O paio, as salsichas estão incluídas. Sabem bem, é verdade, mas temos de ter algum cuidado. Eu digo muitas vezes aos doentes, nós podemos pecar de vez em quando, não podemos viver em pecado. Temos de ter aqui um equilíbrio, não é? Claro. É verdade. E depois também esta combinação, não é? Se nós sabemos que os hortofrutícolas têm um efeito tão protetor, porque não juntar nessa refeição da carne, por exemplo, não é? De facto, uma quantidade generosa de hortofrutícolas, não é? Portanto, é o equilíbrio, não é? E tirar realmente o máximo de partido também dos alimentos que nós sabemos que são protetores. Exato. Sim, às vezes há muita obsessão com a questão dos antioxidantes e as pessoas pensam muito nessa questão. Eu às vezes digo, olha, se a alimentação for variada não precisa de se preocupar porque está cheia de antioxidantes. Se comer mais crus do que cozinhados ou um equilíbrio das duas coisas está tudo lá, não é? Claro. Mas de facto é isso, não temos que ser também demasiado obcecados com a prevenção e com o perfeccionismo, não é? E depois pensar que é demasiado difícil de aplicar, mas se houver esse equilíbrio, ok, posso beber um copo de vinho de vez em quando, mas também como mais legumes e fruta, não é? Claro. Isso é tudo importante. E a verdade é que se a pessoa seguir os princípios da dieta mediterrânica, um dos princípios é também este potencial antioxidante. Portanto, se a pessoa tiver esse cuidado, já está de alguma forma a cumprir com aquilo que é devido. Sim, já para não falar de que há uma moda muito grande para o óleo de coco, e a verdade é que o azeite é que é o rei neste aspecto, não é?
Óleo de coco nem sequer existe na dieta mediterrânica. Certo. E não faz sentido. Eu estou sempre a dizer que não faz sentido a troca. Não é sustentável, nem faz sentido nutricionalmente. Do ponto de vista de perfil, exatamente, não há vantagem. Exato. Pronto, para quem nos ouve, mais nos reitera esta parte. Então, os cuidados alimentares de base que um doente oncológico deve ter, devem ir de encontro àquilo que estamos a falar para a prevenção, ou há cuidados alimentares acrescidos? Eu acho que a prevenção é para todos nós. Durante os tratamentos ou quando o diagnóstico, aí há outros cuidados a ter, não é? Porque os tratamentos de quimioterapia, da radioterapia, a própria cirurgia, acarretam efeitos secundários inevitáveis e que se nós conseguirmos com a alimentação amenizar ou controlar estes efeitos, tanto melhor. Claro que nós temos que ter sempre aqui algumas premissas que são importantes. Nós temos que também perceber o doente que está à nossa frente. Devemos respeitar a sua individualidade, as suas rotinas, as suas preferências, os seus estilos de vida. Devemos também enquadrá-lo no seu contexto familiar. É muito importante. Não poderemos querer coisas impossíveis para aquele doente. Devemos aproveitar o que há de bom e potenciar. E depois, outros fatores tão relevantes como a idade, outros problemas de saúde associados. Não é só o cancro. Este doente pode ter uma diabetes, pode ter obesidade, pode ter uma doença inflamatória intestinal. O tipo de cancro. Há cancros que, pela sua localização, acarretam um maior impacto nutricional. Por exemplo, falou-se há bocado dos cancros de cabeça e pescoço, ou cancro do estômago, ou cancro do pulmão. São doenças que acabam por acarretar nós chamamos muito de catabolismo, e acabam por influenciar atividades tão diárias como a mastigação e a deglutição. Sim, o meu avô teve na língua e foi uma adaptação completa. Portanto, também temos que ter também temos que ter esses aspectos em conta. E depois, mediante os efeitos secundários, e este livro, de alguma forma, voltando aqui ao livro também é importante, acaba por procurar também pequenas dicas que os doentes podem ter em função de alguns efeitos secundários relacionados com os tratamentos. Não é? Exato. Se tem alteração do seu olfato, do paladar, se tem menos saliva, dificuldades em engolir, as náuseas, os vômitos, a diarreia, a prisão de ventre, há formas pela alimentação, e não só. E por outro, exercício físico, a questão da água que se falou tão relevante, e também se pode falar de alguns suplementos em casos selecionados. Tudo isto, de alguma forma, pode ajudar a melhorar a qualidade de vida, mas mais do que isso, pode impactar no tratamento e na eficácia do mesmo. Porque eu posso ter um tratamento espetacular, mas se aquele doente não aderir e tiver muitos efeitos secundários, não vai ter tempo suficiente com aquele tratamento para ter a eficácia. Portanto, eu acho que isto tem que ser uma abordagem integrativa, não é? Para nós conseguirmos o melhor outcome, que é o doente, dentro do possível, ficar bem e manejando da melhor forma os efeitos secundários e que também passam pela alimentação. Com isto, eu não quero dizer que um doente, quando está a fazer quimioterapia, tem que ficar fechado em casa e tem que ter restrições tremendas. Não, ele tem que continuar a ser ele próprio e, como eu digo, você se tornar uma pessoa diferente, que seja para melhor ainda. Exato. Não é? Agora, deve ter alguns cuidados. Eu muitas vezes, por exemplo, nos doentes que fazem tratamentos que baixam muito as nossas defesas, se calhar um queijo que está aberto há algum tempo não é uma boa ideia. Se calhar preferir doses individuais daquelas doses familiares. Quando vai às compras, coisas tão práticas, os alimentos congelados e etc., serem as últimas coisas que são postas no carrinho, por exemplo. O descongelar, pode descongelar, por exemplo, dentro do frigorífico. Evitar, se calhar, grandes extremos de temperatura. Portanto, há aqui uma série de coisas que a pessoa pode ter, fáceis de pôr em prática e que podem também diminuir o risco de poder ter aqui uma infecção associada por ter as defesas mais em baixo. Boas práticas de segurança alimentar mais acrescidas, não é? Que se calhar, na verdade, todos nós deveríamos ter, mas estes doentes provavelmente ainda mais, não é? Exato. Sim, por acaso nós temos um episódio do podcast com uma pessoa da área de segurança alimentar já de algum tempo, que ela fala muito nisso e muitas vezes fazemos arroz para a semana e estes hábitos agora de ao domingo fazer a confecção para a semana toda, que se calhar não seria uma boa prática neste caso. Por exemplo, ela dizia isto do arroz é um alimento muito perecível, portanto se calhar ao fim de 2-3 dias já não dá. E um doente oncológico se calhar teríamos que ter este cuidado. Muitas vezes até os prazos de validade, nós às vezes podemos, olha, já passou aqui uns dias e está bom, se calhar para esse doente talvez não seja uma boa ideia. Portanto, são coisas assim mais práticas e que estes doentes têm que estar ainda mais atentos. Exatamente. Mas agora que falava desta questão de estar os capítulos do livro, ou as receitas estarem organizadas também por efeitos secundários,
A questão é, uma pessoa que tenha náuseas, a receita é categorizada como boa para uma pessoa que tenha náuseas por ajudar a lidar com a náusea, ou tem mais a ver, por exemplo, com uma pessoa que tenha uma baixa produção de saliva e ser uma receita que é mais fácil de deglutir? Qual é a relação? Eu acho que o problema é que muitas vezes o doente não tem só um efeito lateral, um sintoma, não é? Pode ter a boca seca e pode ter náuseas. Exato. E portanto eu acho que tem que, de alguma forma, com a ajuda também de profissionais, portanto, não é só o médico e os enfermeiros, com o nutricionista, é dentro do que o doente manifesta, dos efeitos secundários, dicas que se podem interceptar para os vários efeitos laterais, não é? Uhum. Eu acho que aí é que está o truque, porque o doente provavelmente não vai ter só náuseas, Exato. não é? E pode ter outros efeitos, e trata-se aqui de arranjar o ideal, não é? Por exemplo, há bocado falou-se de água tão importante. Em alguns casos, por exemplo, a água com sabor a limão ou citrinos pode ser, não é? ou alguns citrinos em alguns casos sim, mas por exemplo, se a pessoa tiver uma ferida na boca, já não será uma grande ideia. Claro. Exato. Portanto, trata-se aqui de, em função dos principais sintomas, arranjar ali quais é que são os alimentos mais adequados, aqueles que deve evitar. E outro aspecto muito relevante do livro, não é só dicas, há pratos. Há receitas, portanto, visualmente é agradável e as pessoas sentem que realmente todas estas dicas, que são importantes seguir, estão refletidas em pratos, não é? Exato. Eu por acaso ainda não provei, mas os meus doentes, alguns deles já têm feito e estão muito agradados. Portanto, isto de ver este lado é muito positivo, não é? Sim. E as receitas estão muito adaptadas para, eu diria, pelo menos do que vi do livro, que estão muito adaptadas para a família toda, não é? Não estamos a falar de... Porque, lá está, como o Diogo dizia, temos que tentar não tirar este doente do contexto, perceber quais é que são os seus hábitos alimentares, não é? E se calhar até uma pessoa que não cozinha, ou nunca cozinhou, que está dependente de alguém em casa que cozinhe, que vá às compras, e essa pessoa também tem que estar integrada nestes cuidados alimentares, não é? Já agora, Susana, há alimentos proibidos, que a pessoa que tenha um doente oncológico lá em casa que tenha que saber o que é que não pode trazer para casa? Vai depender muito, não é? Como o Diogo dizia, não é? Do doente, não é? Da sua fase de tratamento, do seu estado de saúde, mas claramente eu penso que nós aqui já identificámos quais são os principais agressores, não é? Falámos de facto do açúcar, não é? Da adição de açúcar, falámos das carnes vermelhas, das carnes processadas, do sal e do álcool, não é? Portanto, eu resumiria assim, de facto, aqueles que são os principais agressores e que podem, de facto, fomentar aqui um maior risco. Agora, de facto, o livro compilou aqui muito conhecimento, não é? Temos o conhecimento, de facto, da equipa de nutrição da CUF, que nos identificou claramente para cada um destes 10 sintomas, que foram considerados de facto os sintomas mais comuns, quais é que eram de facto os alimentos a evitar para esse sintoma. Agravar o sintoma. E da parte do Pingo Doce, não é? Por parte da equipa de nutrição do Pingo Doce, nós tínhamos já uma panóplia de facto muito grande de receitas mediterrânicas e portanto foi uma seleção, tendo em conta essas recomendações muito específicas, não é? Dos colegas da CUF e desta forma de facto conseguimos identificar e selecionar de facto 100 receitas que estão catalogadas por sintoma e portanto muito facilmente e para toda a família, porque eu acho que é um aspecto também muito importante, que é a convivialidade, aliás é um dos princípios da dieta mediterrânica e acima de tudo que o doente não se sinta diferente, não é, no seu seio familiar e possa de facto partilhar aqui uma refeição, não é, que é com base na dieta mediterrânica e portanto vai beneficiar toda a família. A única seleção a fazer é, lá está, de acordo com o sintoma que estiver mais evidente ou mais exacerbado naquele momento no doente e portanto é muito fácil explorar e escolher de facto a receita que seja melhor para aquele momento. Em relação, se puder aqui também complementar dos alimentos proibidos, a questão do açúcar, dos hidratos de carbono, é uma questão muito relevante. Eles não têm que ser considerados um inimigo público. Nós também precisamos de hidratos de carbono, felizmente, para viver e sobreviver. A questão mais associada ao açúcar não é só os seus efeitos diretos, mas também a nível do peso, do excesso de peso e da obesidade. É essa sim uma grande pandemia e que acaba por ser um fator de risco para o cancro. Gera muita inflamação, muito stress oxidativo e, portanto,
os açúcares, temos de ter algum cuidado, mas também não é... E eu quero aqui chegar a outro ponto, não sei se vamos falar disso ou não, de algumas dietas às vezes são extremamente exigentes e que estão muito na moda. Certo, eu estava exatamente a pensar, há pouco quando falávamos da questão da carne, estava a pensar, uma pessoa que faça uma dieta paleolítica ou cetogénica, neste momento já está a desligar já pôs no pause, já não quero ouvir mais, porque é muito diferente, não é? Que não só são dietas muito exigentes, não são naturais, são muito difíceis de cumprir, e o nosso organismo é bastante inteligente e a natureza e readapta-se. E portanto eu posso restringir ao máximo os hidratos de carbono, os açúcares, mas o nosso organismo vai buscar reservas no fígado, vai buscar através de outra forma os corpos cetónicos através da degradação da gordura dos músculos e, portanto, consegue de alguma forma ir aproveitar este combustível para sobreviver. E as células tumorais, nós sabemos, também são muito ávidas de açúcar, mas para conseguir estas dietas cetogénicas ou jejum intermitente são extremamente exigentes, implicam, em alguns casos, por exemplo, o jejum intermitente, períodos muito grandes em jejum, e para doentes que já estão muito sintomáticos, com o impacto do seu próprio cancro, com os efeitos secundários do cancro, tolerarem estas dietas super exigentes pode ter um efeito contraproducente. Isto tem que ser dito. O racional faz sentido, mas é preciso também mais evidência, até porque alguns dos estudos são uma evidência mais que nós chamamos pré-clínica, a nível de animais, e noutros em humanos, mas ainda com poucos indivíduos. E eu acho que nós não temos que complicar o que também pode ser fácil. A dieta mediterrânica já tem lá os princípios todos que nós precisamos. Se somarmos a isto, fazer exercício físico, dentro do possível, estarmos felizes e bem resolvidos com a vida, isto já é mais do que suficiente para nós conseguirmos ter menos esta doença, outras, e para quem tem, de alguma forma conseguir aguentar toda esta tempestade. Sim, eu há pouco quando falava dos açúcares não me referia, obviamente, aos hidratos de carbono, não é? Referia-me aos açúcares de adição, não é? Porque é completamente diferente comer uma peça de fruta ou beber um sumo de fruta, não é? De facto. E era realmente dar só essa achega da diferença que é em termos de metabolismo, não é? Da forma como nós de facto transformamos esses dois alimentos que são bastante distintos. Sim, eu ainda iria mais longe nesse aspecto, porque agora também vemos muito pessoas que consomem produtos light, diet, linhas zero, etc. E depois pensam assim, ok, mas eu estou bem porque eu não tenho os açúcares. E nós nem falámos de todas as outras gamas de aditivos, não é? O aspartame, por exemplo. O aspartame, quer dizer, mas o aspartame agora vai ser banido, não é? Claro, sim. Mas para ter uma ideia que... Vai ser substituído por outros qualquer. Tudo bem, mas porquê? Porque já se vê que se calhar traz aqui outros efeitos menos bons, não é? Sim, exatamente. Já é mais um fator. Sim, o aspartame, pronto, já nos safámos desse, mas faltam-nos os outros, não é? E existem muitos aditivos que... lá está, estão estudados com doses seguras, não têm problema, podemos continuar a consumir, mas o problema é quantas doses destas por dia é que nós vamos consumir e quando é que deixa de ser seguro, não é? E eu acredito muito, eu acho que ainda não existe muita evidência nesse aspecto, mas acredito muito que esses alimentos também não vão contribuir grandemente nem para a prevenção, nem para que um doente oncológico se mantenha saudável ao longo do tempo. Mas é um dos princípios da dieta mediterrânica, não é? Deixar isso de parte. O que tem que ser é a conjugação de vários alimentos, de vários nutrientes, para conseguirmos o melhor outcome. É isso que nós pretendemos, não é? Não podemos dizer que há um alimento sagrado que vai curar o cancro, ou que vai diminuir o risco desta... Não. É a conjugação de vários estilos de vida e que culminam também no tipo de alimentação, o tipo de dieta que temos, não é? Sim, exato. E eu também ia perguntar outra coisa, que é, relativamente à suplementação, há pouco estávamos a tocar neste tema. Às vezes as pessoas pensam na suplementação como um suplemento que tenha, por exemplo, resveratrol, ou que seja um suplemento antioxidante, que uma pessoa, um doente oncológico pensa muito nisso, ou nos cogumelos medicinais, que aumentam a contagem de glóbulos brancos, etc. Mas às vezes nem pensam nisso, mesmo nos alimentos que são suplementados. Hoje em dia temos um consumo enorme de... os iogurtes são quase todos pretos nos rótulos, não é? São muitas gamas de reforço de proteína, muitos alimentos com suplementação extra. Um doente oncológico beneficia de uma alimentação que esteja constantemente suplementada, seja com proteína whey, seja com suplementos em cápsulas. Qual é a opinião aqui? Eu acho que em contextos selecionados a suplementação faz sentido, não é? Por exemplo, até há suplementos hiperproteicos, hipercalóricos em doentes que têm grande perda de massa muscular, uma coisa que nós chamamos de sarcopenia. Poderá fazer sentido.
paralelamente a cuidados gerais com a alimentação. Portanto, não vamos dizer que os suplementos não existem e que não nos podem trazer benefício. Mesmo os antioxidantes, que tanto se fala, há estudos que indicam que podem ter aqui algumas vantagens, inclusive na pessoa saudável. No doente com cancro, e eu não quero estar aqui a lançar uma outra polémica, mas pode, em alguns casos, curiosamente, ter um efeito contraproducente. Posso falar, por exemplo, de um estudo sueco, em que pegaram em doentes com melanoma, cancro da pele e cancro do pulmão. Doentes não, ratinhos, por acaso. Também era pré-clínico. Mas pronto. E que também estavam doentes com esta patologia. E faziam todos o mesmo tratamento, mas havia um grupo que fazia suplementação com antioxidantes. E neste caso tiveram um agravamento. Isto porquê? Por um lado, o que é que são antioxidantes? Calhar temos também a falar um bocadinho sobre isto, não é? São anti-qualquer coisa, é anti-radicais de oxigênio, que derivam muito do nosso metabolismo e que podem ser substâncias lesivas do nosso DNA, do nosso ADN. Portanto, os antioxidantes podem ter aqui algum efeito para combater o stress oxidativo, a inflamação, o envelhecimento. No entanto, as células tumorais, por um lado, concorrem muito com este stress oxidativo que lhes pode conferir um caráter mais agressivo, portanto, um comportamento biológico mais agressivo, mas, por outro lado, também têm, às vezes, dificuldades em eliminar estes oxidantes, os radicais de oxigênio. E, portanto, muitas vezes precisam, como nós chamamos da maquinaria enzimática, do próprio hospedeiro para eliminar estes oxidantes. Portanto, eu acho que é preciso ter algum cuidado no doente oncológico com muita suplementação de antioxidantes. Não digo que não haja um racional e alguns estudos que mostrem o seu benefício clínico, mas há outros que também podem manifestar o contrário. E quem diz isto... E é um bocadinho semelhante ao que acontece com os fumadores e o beta-caroteno, não é? Certo, que não se deve claro. suplementar e quando chega ao verão muitas pessoas acabam por fazer. Sim. E fala-se também, está na moda, e é a área que eu também acabo por gostar muito, a suplementação com os bióticos, não é? Os probióticos, os prebióticos, ou os dois, os simbióticos, que pode fazer sentido, mas eu acho que a fazer tem que ser uma coisa mais personalizada. Claro. Realmente a pessoa tem um déficit de uma determinada bactéria que pode ter um benefício, faz sentido, se calhar, dar essa bactéria que está em falta. Um lactobacillus, uma bifidobactéria. Até o kefir. Pode fazer sentido. Mas eu acho que nós temos de ter muita propriedade naquilo que fazemos, não é? Quando estamos a propor algo, temos que ter aqui alguma defesa e temos que ter aqui uma grande robustez científica no que fazemos. Porque pode não fazer mal, mas nós não sabemos. E as interações. Um aspecto muito relevante é a interação com um determinado tratamento. Não nos basta a interação entre medicamentos, é a interação entre medicamentos com suplementos. Portanto, tudo isto é um mundo, não é? E o caso a caso, não é? E caso a caso. Eu acho que é por aqui. Sim. Há recomendações que não podem ser generalistas porque vai sempre depender muito do doente para doente. Sim, e quem nos ouve aqui no podcast está habituado a resposta é sempre depende primeiro e depois Sim, logo claro. se vê. Depois há ali umas linhas orientadoras já. Nós hoje em dia falamos muito de oncologia de precisão, não é? O medicamento adequado para aquele doente com aquele cancro naquela fase. Acho que vamos também ter que falar cada vez mais numa nutrição de precisão, Claro, não é? O que é que aquele doente naquele momento precisa realmente? claro. Que pode passar por uma dieta X, Y ou Z, que pode incluir determinados suplementos. Sim. Sim, até porque hoje em dia ainda não se conseguiu chegar à dieta mais saudável do mundo. Isso ainda não existe, porque existem evidências muito contraditórias nas Blue Zones, sobretudo. Há sempre uma base muito semelhante à dieta mediterrânica, mas depois há muitas variantes. A vantagem da dieta não é? mediterrânica é que é de facto a mais estudada, não é? Exato. E com evidências de facto muito grandes relativamente a ser uma dieta protetora, não é? De vários tipos de doença, não só no cancro, mas também prevenção cardiovascular, De mais diabetes. de 10 tipos de cancro. Sim. Portanto, E não é Portanto, vegetariana, porque isso também é muito interessante. É Não. uma dieta quase tem uma piscívora, base. plant-based, não é? Tem Como uma base costumam dizer. vegetal, Exato. mas não é, Mas é não é completa, é vegetariana. variada, é diversificada. Uhum. E um aspecto que falou no início que eu acho muito importante é aproveitar os produtos de altura, Sazonais, sim. Isso é um aspecto que eu acho super relevante também. Sim. Que é muito importante, de facto. Sim, a sazonalidade cada vez se perde mais hoje em dia com a questão de termos uma disponibilização dos produtos alimentares o ano inteiro, praticamente, não é? Portanto, também é essa... Isto é um bocado voltar às origens, não é? Que as pessoas... Em alguns aspectos, sim. É um bocadinho isso, não é? Voltarmos à alimentação base, se calhar pré-anos 90,
já havia alguma incidência, mas voltarmos um bocadinho a essa base, que é super importante, tanto para aquilo que falávamos antes, como a questão do sal, não é? Que hoje em dia está muito nos aditivos, ou nos produtos mais processados, como no resto. E que às vezes não se coaduna tanto com o stress que temos nos dias de hoje e com a correria que vivemos e a nossa procura por produtos mais práticos. Nós temos que procurar também esse equilíbrio no meio disto tudo. Então, relativamente a uma pessoa que tenha um doente oncológico, que já tenha tido, digamos, uma alta, qual é a frequência com que este doente deve ser acompanhado a nível das consultas de vigilância? Porque eu há pouco falava do meu avô, por exemplo. O meu avô teve um cancro e não pôs os pés numa consulta de vigilância durante 20 anos, teve outro. E assim, isso depende muito, não vou particularizar o caso do seu avô, porque não o conheço, mas em regra isto depende muito, não só da pessoa e de tudo aquilo que já falámos, do tipo de cancro que teve, dos tratamentos que fez e daquilo que é expectável, não é? Para alguns tipos de cancro faz sentido nos primeiros 2, 3 anos que venha com mais frequência ao seu médico assistente, ou um oncologista, ou cirurgião, até pode ser um seguimento e deve partilhado, também com a nutrição. Porque há alguns efeitos secundários não são só durante a fase dos tratamentos. Há efeitos que podem aparecer depois. Um dos que já falámos hoje, por exemplo, a xerostomia. Portanto, menos saliva ou uma saliva mais espessa, por exemplo. Nos doentes, por acaso, de cancro de cabeça e pescoço, fizeram radioterapia. E depois, em função dessas consultas que são mais frequentes nos primeiros anos, depois é normal que a pessoa, estando tudo bem, precise de vir menos ao seu médico assistente. Portanto, muitas vezes pode-se dilatar para um prazo a cada 6 meses e, em alguns casos, passar anual. E outro aspecto muito relevante, temos de ter aqui um contacto muito próximo com os nossos colegas dos centros de saúde, de medicina geral e familiar, porque muitas vezes são eles depois que também vão fazer este seguimento, porque muitas vezes estes doentes têm alta. Não só porque os hospitais não conseguem de repente estar a seguir todos os doentes que já trataram, e portanto se nós tivermos aqui uma interligação com os centros de saúde, isso vai permitir que os nossos colegas também possam fazer este seguimento. Porque mesmo quando uma pessoa tem alta, algo naquele passado aconteceu, o corpo falhou, teve esta doença que é o cancro. Seja por questões genéticas, pela má sorte, por cuidados que não tinha na alimentação, mas algo falhou. E se falhou, será sempre uma pessoa que tem um maior risco de um dia ter aquele cancro ou eventualmente até outros associados. E portanto, tem que ter algum seguimento, mesmo quando tenha alta do seu oncologista, tem que manter um seguimento com outros colegas. Não só pela questão do risco maior de recidiva, mas também pelos efeitos secundários tardios. Portanto, estes doentes podem ter complicações passado vários anos, até décadas. Portanto, carecem também de algum tipo de apoio. Perguntam-me muitas vezes, e pronto, e até posso falar da minha mulher, ironia do destino ou não, sou casado com uma sobrevivente de cancro, teve um cancro aos 10 anos. Um cancro grave, felizmente ela está bem, é médica, por acaso é médica de família. Ela estará curada. Já passou tantos anos? Provavelmente sim. Quanto mais tempo passar desde aquela tempestade, quando ela tinha 10 anos, mais perto estará da cura. Isto não invalida que ela não tenha que ter pelo menos um seguimento, nem que seja anual, com alguém para ver se realmente as coisas estão como se pretende. Portanto, eu acho que pode ter alta de um determinado hospital onde foi tratado por um cancro, passado X tempo, 5 anos, 10 anos, o que for definido para cada tipo de cancro, mas eu acho que não deve ter alta do sistema. Uma vez doente oncológico, para sempre doente oncológico. Mas no bom sentido. Exato, mas no sentido do cuidado que deve ter com essa área da saúde. Não é para ter um temor, um medo de que isto um dia vai voltar. Não. Já está lá para trás, aconteceu, já está ultrapassado e vamos para a frente. Agora, não quer dizer que não tenha que ter muitos cuidados e que não tenha que ser acompanhado. Eu acho que há uma coisa importante também, que é, nós falávamos da questão da genética não ser uma sentença, não é? Mas às vezes a genética também não é bem a genética, é o ambiente em que nós vivemos, comportamento. Não é? Claro. Comportamentos. E vemos tantas crianças que muitas vezes têm os avós muito perto e os avós têm uns determinados hábitos alimentares e os pais também têm, por consequência, porque foram educados pelos avós e depois as crianças repetem. E isto acaba por ser quase um ciclo vicioso, não é? Que quando temos um doente oncológico que muda os seus hábitos, é importante mudar por completo, não é? Tive recentemente uma senhora na minha consulta que tinha mudado quase, foi de um espectro para outro.
E nós estávamos a conversar muito sobre isso. Eu perguntava-lhe, os seus filhos estão a acompanhar estas mudanças? O seu marido também faz-lhe companhia? Porque ela tinha a questão do álcool constantemente em casa, abrir uma garrafa de vinho, beberem, quase aquele momento de anti-stress, muitos doces, sem horários de refeições, etc. E ela dizia, tivemos todos que mudar, porque senão era impossível. Primeiro porque ela dizia, eu não me conseguiria manter neste registro de mudança se eu não tivesse aquele suporte. E é muito importante falarmos desse papel, novamente, não é? De quem vai às compras, quem partilha das refeições, são mudanças para todos. Não, acho que é muito relevante o que está a dizer, é a educação não só do doente, mas do seu contexto. Exato. Porque se conseguirmos isso, o doente ainda vai ter mais adesão naquilo que estamos a propor. Sem dúvida. E diminuímos a incidência de cancro nas gerações vindouras também, não é? E todos beneficiam. A questão é essa, não é? Exatamente. Bom, vamos fechar, mas queria falar sobre questões práticas, porque o livro tem sido o centro da nossa conversa, e gostaria muito de perceber, para quem nos ouve, como é que podem aceder, onde é que podem encontrar. Vamos na 3ª edição já, não é? Certo, na 3ª edição. E há um formato digital para quem quiser fazer download. Há um formato digital e pronto, e recentemente, foi agora em novembro, foi editada a 3ª edição, portanto está nas lojas Pingo Doce, não é? Para poderem adquirir. E pronto, ele é muito, muito fácil de utilizar, porque tem de facto os índices por sintomas, tem uma série de outras informações também muito úteis, porque muitas vezes também há restrições alimentares, não é? A questão do glúten, do leite, se pretende ou não uma receita mais vegetariana, mais vegan, e portanto toda essa informação é de fácil consulta e de fácil identificação ao longo do livro, sendo que de facto o central são os sintomas, são os 10 sintomas e está catalogado então por cada um desses sintomas. As receitas pretendem ser muito apelativas também do ponto de vista visual. São muito agradáveis aos olhos. As fotografias são lindas. E são saborosas. Os olhos também comem. São saborosas que porque todo esse trabalho não é feito só de uma forma teórica, ou seja, nós tivemos chefes aqui também envolvidos na concretização destas receitas e portanto dão todo esse suporte do ponto de vista mais gastronómico, não é? Para termos de facto a garantia que são agradáveis aos nossos sentidos também, não é? Que é algo que é extremamente importante. E outro aspecto que eu acho relevante, e até está aqui aberto nesta parte, é termos também o testemunho de doentes que têm ou que passaram por esta doença que é o cancro. Portanto, quem ler isto, de alguma forma é um livro empático, porque estão lá pessoas que tiveram esta doença e que falam um bocadinho por este trajeto, não é? Certo. Que não tem que ser um trajeto necessariamente mau. Claro que eu não estou a dizer para as pessoas abraçarem o cancro, não é nada disso, mas é também, de alguma forma, poderem aprender com um infortúnio que lhes aconteceu e também tirarem aqui aspectos positivos. Também há aspectos positivos. Por um lado também deve ser um processo solitário, não é? Uma pessoa que seja diagnosticada deve pensar muito porque eu, porque a mim, se calhar, e olha para o seu ambiente e os amigos, a família estão saudáveis e de certa forma ver um conforto no testemunho de outras pessoas ou conversar com outras pessoas que passem pelo mesmo. É muito importante, embora não haja uma receita ideal, não é? Nós temos que arranjar a receita para aquela pessoa. Exato. Ou pode ser uma destas 100 receitas. Certo. Sim. Ou outras, não é? Sim, o tratamento personalizado aqui é que é a chave também do sucesso, obviamente. É isso mesmo. Exatamente. E para pessoas que nos estão a ouvir, por acaso a Susana tocou aqui na questão do glúten e nós não tínhamos falado nele. Porque falamos muito do leite, é controverso sempre, e o glúten também acaba por ser, já hoje em dia temos muitas tendências que vão recomendando a eliminação do glúten, etc. Nos doentes oncológicos existe aqui alguma indicação para eliminação? Não. Assim, de uma forma geral, não. Poderá haver, lá está, uma situação particular, não é? De um doente que de facto pode beneficiar da retirada do glúten, mas não existe uma relação... Tem uma doença celíaca, porque o doente com cancro pode ter outra patologia, pode ter uma doença celíaca. Anterior até, anterior. não é? Sim, há pouco falávamos dos ácidos e pensei também nos doentes que tenham gastrites, por exemplo, e que acabam sempre... Mas não existe uma associação, não é? Ao glúten como risco de cancro, isso não está estabelecido. Para quem nos ouve é sempre importante, muito importante. porque há sempre esse medo associado. Sim. Isso é sempre bom.
Muito obrigada. Obrigada. Acho que esta conversa foi muito boa e também conseguimos desmistificar aqui algumas ideias importantes relativamente à alimentação e hoje em dia também as pessoas, mais uma vez, reiterarem aqui, vieram-me ajudar, porque eu falo tanto de intestino, eu acho que este podcast quase que mais valia chamar-se alguma coisa relacionada com o intestino, porque realmente é um dos órgãos que é mais importante, lá está a tal central de controle, e percebemos que tudo aquilo que metaboliza aquilo que nós comemos e aquilo que nós ingerimos diariamente vai ter impacto na nossa saúde como um todo, e para o doente oncológico, que é de ser um doente que se sente tão fragilizado, é muito importante perceber como prevenir, como tratar, como se manter, qual é a perspectiva que a pessoa deve ter, que as mudanças alimentares se calhar não vão ser só para o período de tratamento, vão ser se calhar para a vida, não é? E que essas mudanças podem beneficiar toda a gente, mas também não tem que ser uma imposição, não é? Que pode ser, que temos receitas, e do que eu vi temos muitas receitas até com um ar que iria, de certeza, iria atrair as pessoas com uma alimentação muito tradicional portuguesa. Eu vivo com uma pessoa que vem mesmo daquela cozida à portuguesa e a feijoada, e há muitas coisas pelas quais ele já se interessa e acha interessantes, e eu vou-lhe mostrando muitas ideias que vou tendo, e daqui também tivemos a trocar e perguntava-lhe, o que é que achas desta, comerias? E ele disse, não, são perfeitamente adaptáveis. Eu acho que é um livro bastante inclusivo, vai ao encontro, em regra, dos interesses de cada um gastronómicos. Claro que respeitando aquelas dicas que são importantes seguir, mas eu acredito que qualquer um de nós, independentemente dos gostos de cada um, vai encontrar sempre ali algumas receitas que vão agradar. Que nos vamos a dieta mediterrânica, não é? E, portanto, claro, a dieta mediterrânica é para todos. Isso. Sim, pelo menos o português gosta da dieta mediterrânica de uma forma geral, não é? Normalmente é isso. Muito obrigada. Obrigada. E nós vemos para a semana.